Bom, gente, depois de um período sem internet, um sério problema sem internet, a gente está de volta aí para dar continuidade à nossa série. Mais para frente vou falar de muitas coisas que provavelmente vocês têm curiosidade, maçonaria, ocultismo, etc. Tá? Mas primeiro a gente tem que partir do início de tudo, tá? E eu vou começar falando hoje de como as religiões surgiram no mundo, para você entender um pouco do que existe aí no planeta, para você se atentar no que acontece. Como surgiram as religiões no mundo? Hoje a gente vive num mundo que é infestado de religião. Várias religiões, religião para tudo tem. Mas qual foi o ponto principal? Como surgiu as religiões no mundo? E hoje a gente vai falar sobre o animismo. Você não sabe o que é o animismo? Ficar atento nesse vídeo, preste bastante atenção que esse vai ser o ponto de tem que prestar muita atenção nesse vídeo, que esse vai ser o ponto de partida para você entender as sequências de vídeo. O que é o animismo? Animismo é a primeira manifestação religiosa que existia no planeta, tá certo? Como surgiu, você vai aprender tudo aqui sobre animismo, tá? Então vamos lá. Vivemos em um mundo rodeados de crenças religiosas, mas de onde essas crenças surgiram? Percebam que desde os primórdios existem várias religiões, umas se extinguem, outras não, continuam até o dia de hoje, mas algum momento na história teve um ponto principal, onde surgiu o pensamento, o senso cognitivo, como o homem começou a imaginar que tem uma divindade, como ele começou a pensar, como se desenvolveu esse senso cognitivo nele. E a gente vai trabalhar um pouquinho do animismo. Esse rápido estudo aqui vai ser baseado nesses livros, tá? Guia Ilustrados a Arrada e Religiões, o Livro das Religiões, o Livro das Religiões, é o Livro das Religiões da editora Rede Globo, né? E o outro livro das Religiões da Cia das Letras. Olha lá, mas todos eles, por que eu peguei eles? Todos eles vêm falando a mesma coisa, de como surgiu, qual foi o ponto de partida. Tá certo? Então lá. Estudiosos chegaram à conclusão, através de estudos, de que a crença em um ser divino, a princípio, se deu para responder às necessidades e questionamentos da humanidade. Como assim? Vou explicar para vocês. Quais são as necessidades? Então, o pensamento, os historiadores, né? Claro que quem tem fé vai falar bem, vai imaginar que a religião surgiu porque Deus resolveu se revelar às pessoas. A gente vai partir aqui do bom senso e mais para frente a gente vai falar disso, tá? Os estudiosos dizem que surgiu o pensamento cognitivo de uma divindade, surgiu para responder às necessidades do questionamento humano. Como assim? Quais necessidades? Então as pessoas se perguntavam, e é importante você lembrar, nós estamos falando de 10 mil anos atrás para mais. Então as pessoas não tinham a ciência que tem hoje, tá? Elas não sabiam do que a gente sabe hoje. Então elas queriam uma resposta. Como quais? Por que a caça foi ruim? Eles perguntavam. Por que a colheita não foi proveitosa hoje? Hoje a gente sabe, né? Tem época boa para colheita, tem época que não é boa para colheita, mas naquela época eles não tinham essa ciência. Então eles tinham essa necessidade de ter as suas perguntas sanadas. Surgiu o senso cognitivo de que havia algo metafísico trabalhando nessas áreas. Então eles imaginavam, né? Uma semana a caça foi boa, outra semana a caça não foi boa. Então eles se perguntavam por quê? Mas por quê que não é sempre bom? Ou por que é sempre ruim? Então eles se perguntavam e havia essa necessidade de resposta. Eles obteram a resposta. Então você vê no dia de chuva um relâmpago caía numa árvore, a árvore pegava fogo. O pessoal, gente, o que é isso? O que é isso? Então eles começaram a responder isso daí. Como não tinha ciência para responder, eles atribuíam isso à divindade. Então quando chovia, caiu um relâmpago, a divindade tem algo aí por fora que está nervoso com a gente. Tá? A caça foi boa hoje. A caça não foi outro dia. Por quê? Porque tem alguma divindade que não está satisfeita com a gente. Quando a gente faz a caça e a caça é boa, provavelmente alguma força sobrenatural nos ajuda. Tá? Então começaram a surgir esses questionamentos e foram respondidos dessa forma, dizendo que era algo metafísico que estava agindo. Isso se proliferou de tal maneira que foi dando vertentes para outras coisas. Aí mais para frente você vai ter a questão do sacrifício, né? Por quê? Porque se a divindade
está chateada comigo, eu tenho que fazer algo para fazer ela ficar de bem comigo para eu ter resultado nas minhas colheitas. E aí a gente vai falar um vídeo só de sacrifício lá na frente. Então é importante que você entenda isso aqui nesse vídeo. Da mesma forma, as respostas para os questionamentos da natureza precisavam ser respondidas e atribuídas essas respostas aos deuses. Tá? É o que eu acabei de falar. Como é que um sol se põe, cara? Como que um sol se põe? O que é isso? Então eles olhavam para isso, uma cachoeira se mexendo, esses bichos andando, mas o que é isso? Então eles chegaram a um consenso de que... e eles percebiam, pô, o sol se mexendo, o sol está animado, tá? O sol está se movendo, ele está animado. Por isso que vem daí o conceito da palavra animismo, tá certo? Por quê? Porque ele está animado. Aí por isso que você tem também o desenho animado, porque é um desenho que tem ânimo. A palavra animismo é da palavra latim animus, que significa alma, tá? Alma no significado de vida. Então o sol se mexe, ele está animado. Então começou-se a surgir, desenvolver o pensamento de que esses seres, pedra, rio, árvore, tudo se tinha alma, tá certo? Surge então a primeira característica religiosa no mundo, conhecida como animismo. Animismo nada mais é do que a característica encontrada em várias religiões, crenças. A palavra vem do latim animus, significa alma, no sentido de vida. Gente, é importante, o animismo não é uma religião. A pessoa fala assim, o animismo é a religião mais antiga no mundo. Não é uma religião. É uma manifestação da religião. Tá? É um princípio de manifestação da religião para você entender as religiões posteriores. Tudo começa no animismo. Tá? Por que uma manifestação, uma característica? Porque você vai ver o animismo se desenvolvendo em pontos isolados do mundo, quando pessoas não tinham contato umas com as outras, mas quando você pega num apanhado geral, todo mundo começa a desenvolver esse senso cognitivo, essa necessidade de pergunta, de resposta, tá certo? Então não é necessariamente uma religião, porque várias religiões têm conceitos do animismo dentro dela. Então é uma característica religiosa impregnada em várias religiões, tá certo? Sem a ajuda da ciência para explicar tais fatos, os seres humanos primitivos viam a vida e acreditavam que tanto os homens quanto plantas, pedras, animais, todos os seres possuíam ânimos. Daí se tem a ideia de desenho animado, que eu acabei de falar, tá certo? Então, para eles, homem tinha alma, animal tinha alma, uma pedra, a natureza. Começou a se desenvolver essa ideia de que tudo tinha ânimos, tudo era animado. Acreditando que uma má colheita era derivado da influência divina, quando eles eram bem-sucedidos nas caças e nas colheitas, acreditavam que suas condutas estavam desagradando aos deuses. Então resolviam agradar aos deuses fazendo sacrifícios. É aquilo basicamente que eu falei, eles tinham essa necessidade de resposta. Então, se é algo que está se movendo aí do sobrenatural, é porque está chateado com a gente. Então, vamos tentar fazer alguma coisa para agradar ele. Começou com vários tipos de sacrifício. Eu vou falar um vídeo só sobre sacrifício, até chegar ao sacrifício de sangue. Por que sangue? Por que não sacrificar uma fruta, uma pera, um animal? Eu vou estar falando isso lá na frente, tá certo? Compreender o animismo é essencial, pois o animismo vai servir de precursor para as religiões politeístas. Então você já sabe o que é o animismo, a manifestação religiosa, tá? A pessoa fala assim, qual é a primeira religião que existe? Não é necessariamente uma religião, mas o primeiro pensamento religioso que existe é o animismo, e depois parte para um dos mais antigos, que é o xamanismo, que eu vou falar no próximo vídeo. Então é interessante que você entenda as condutas das religiões. Quando eu estiver abordando alguma religião, eu vou falar, lembra do animismo? Então você já sabe o que é o animismo, tá certo? A primeira manifestação religiosa que existiu no mundo, tá? É o animismo. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Desculpe a demora para postar vídeo, estava com problemão na internet, mas agora vai sair vídeo com mais frequência. Eu tenho muita coisa para postar, então vou me adiantando aqui. Tá certo? Um abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau, tchau.